Tem uma coisa que ninguém te conta sobre o processo de se desenvolver emocionalmente. Ele não acontece no vácuo, ele acontece em relação, em contato com as pessoas que fazem parte da sua vida. E à medida que você muda, à medida que algo por dentro vai ficando diferente, as relações ao redor revelam quem elas são de verdade. Algumas crescem junto, ficam mais profundas, mais honestas, mais nutritivas. Outras ficam desconfortáveis, ficam tensas de uma forma que não existia antes, ficam resistentes, e você começa a perceber algo que nunca havia visto tão claramente, que algumas relações que pareciam boas estavam funcionando precisamente porque você estava num lugar específico, e quando você saiu desse lugar, a relação sentiu. Esse vídeo ele é sobre aprender a enxergar isso. Não com paranoia, não com cinismo, mas com a clareza que o desenvolvimento emocional real torna possível. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço de desenvolvimento emocional, onde a gente entra fundo no que está por baixo, com honestidade e com cuidado. Fica até o final, porque esse vídeo tem camadas. Vamos começar com algo que é fundamental e que os estudos sobre relacionamentos confirmam de forma muito consistente. Relações têm um efeito direto sobre o funcionamento emocional e cognitivo, não de forma metafórica, de forma mensurável. A pesquisadora Carol Reef, que passou décadas estudando bem-estar psicológico, identificou que a qualidade das relações interpessoais é um dos preditores mais consistentes de bem-estar ao longo da vida. Não o número de relações, a qualidade. E o que constitui qualidade numa relação, segundo os dados que ela e outros pesquisadores coletaram, é muito específico. Relações de qualidade têm reciprocidade, onde o interesse, o cuidado e o investimento fluem nos dois sentidos. Tem espaço para a expressão autêntica, onde você pode ser quem genuinamente é sem precisar gerenciar constantemente como é percebido, percebida. Tem capacidade de suportar crescimento mútuo, onde a evolução de um não ameaça o outro. E tem algo que os pesquisadores chamam de base segura, a certeza de que a relação permanece mesmo quando há conflito, mesmo quando há diferença, mesmo quando você não está no seu melhor. E quando uma relação carece dessas qualidades de forma consistente, o efeito sobre o bem-estar é real. Não porque a outra pessoa é má, mas porque uma relação sem reciprocidade, sem espaço para autenticidade, sem capacidade de suportar crescimento, é uma relação que consome mais do que oferece, e com o tempo, esse consumo se acumula. Vamos falar agora sobre algo que é muito específico e que aparece de forma muito consistente quando alguém está num processo de desenvolvimento emocional: a visibilidade repentina dos padrões relacionais. Antes de você começar a se desenvolver, certas dinâmicas ao redor parecem normais, porque você mesmo, você mesma está operando a partir dos mesmos padrões. Você está numa relação onde cede demais, mas também cede demais em várias outras áreas da vida. Então não parece errado, parece normal. Você está numa relação onde constantemente precisa administrar o humor de alguém, mas também passa muito tempo administrando o humor de outras pessoas ao redor. Então não se destaca. Mas quando você começa a trabalhar esses padrões internamente, quando começa a mudar como se coloca, o que aceita, o que oferece, os padrões externos ficam muito mais visíveis, porque agora há contraste. A dinâmica que antes parecia normal agora parece diferente da forma como você está aprendendo a existir. E esse contraste pode ser muito desconfortável, tanto para você quanto para as pessoas ao redor. Porque quando você muda, você está implicitamente mudando as regras de relações, que foram construídas com base nas regras antigas, e relações estabelecidas resistem à mudança das regras, porque as regras antigas serviam a uma dinâmica que funcionava de um jeito específico, e quando as regras mudam, a dinâmica precisa se reconfigurar, e nem toda relação tem recursos para fazer essa reconfiguração de forma saudável. Pense num casal onde um dos dois começa a trabalhar desenvolvimento emocional, começa a expressar necessidades que antes guardava, começa a colocar limites onde antes cedia sempre, começa a dizer não onde antes dizia sim automaticamente. A relação entra em turbulência, não porque ficou ruim,
mas porque está sendo convocada a se reorganizar. E se o outro lado tem recursos para se reorganizar, a relação pode emergir mais profunda e mais honesta. Mas se não tem, se o outro lado precisava das regras antigas para se sentir seguro, para manter o controle, para sustentar a própria identidade dentro da relação, a pressão pode aumentar. Pode vir como crítica, como pedido de que você volte ao que era antes, como a observação de que você mudou demais, de que está diferente, de que antes era melhor. Agora quero falar sobre como distinguir relações que têm capacidade de crescer junto, de relações que dependem da sua estagnação, porque essa distinção é muito importante e ela não é sempre óbvia. Relações que crescem junto têm uma característica muito específica. Elas conseguem suportar a sua evolução sem precisar minimizá-la. Quando você compartilha algo bom, a resposta é genuinamente celebratória. Pode ser simples, pode ser curta, mas é real. Quando você coloca um limite, a relação consegue acomodar. Pode haver ajuste, pode haver conversa, mas não há colapso. Quando você muda de ideia sobre algo importante, há espaço para ir à mudança, sem que a relação exija que você continue sendo a versão anterior. E quando você está passando por algo difícil, o suporte existe sem criar uma dinâmica onde sua dificuldade se torna o centro permanente da relação. Relações que dependem da sua estagnação têm a dinâmica inversa. Sua evolução cria desconforto. Seus limites criam resistência. Sua mudança é descrita como problema. E sua dificuldade cria um tipo de proximidade que diminui quando você melhora. E a distinção não é sempre dramática. Não é sempre uma relação claramente tóxica de um lado e uma claramente nutritiva do outro. É frequentemente uma gradação. Uma relação que tem muita coisa boa, mas que tem também esse padrão específico. E o que o desenvolvimento emocional oferece é a capacidade de ver essa gradação com clareza, sem precisar transformar a relação inteira em problema, mas sem também negar o padrão que existe. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta, com a honestidade que esse vídeo está pedindo, você consegue identificar alguma relação na sua vida que ficou diferente quando você começou a mudar? Pode ser qualquer tipo de relação. A mudança pode ter sido em qualquer direção. Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário. Agora vamos continuar. Quero falar sobre algo que está por baixo dos padrões relacionais que estamos explorando. O papel das crenças sobre merecimento nas relações. Porque aqui está algo que aparece de forma muito consistente. O tipo de relação que você mantém diz muito sobre o que você acredita que merece, não de forma consciente, mas de forma que se manifesta nas escolhas relacionais ao longo do tempo. Quando alguém cresce numa crença de que precisa provar valor para ser amado, amada, tende a atrair e a manter relações onde o valor precisa ser provado continuamente. Quando alguém cresce numa crença de que suas necessidades são um fardo para as pessoas, tende a manter relações onde está sempre cedendo, sempre adaptando, raramente pedindo. Quando alguém cresce numa crença de que conflito inevitavelmente leva à perda, tende a manter relações onde evita toda discordância, mesmo à custa de si mesmo. E então, as relações que parecem simplesmente o que tem ao redor são frequentemente, em parte, o que foi atraído ou mantido por crenças específicas sobre si mesmo. Isso não é uma acusação, é informação, porque significa que quando as crenças mudam, o que você está disposta a aceitar numa relação muda junto. E então você começa a criar naturalmente distância de relações que antes pareciam normais, e a buscar e a cultivar relações que têm uma qualidade diferente, não porque você encontrou pessoas melhores, mas porque o que você acredita merecer mudou. E essa mudança na crença de merecimento é uma das transformações mais profundas e mais lentas que existem. Não acontece de uma vez, acontece em 1000 pequenos momentos de se escolher, de reconhecer um padrão e fazer diferente, de criar distância do que drena e se aproximar do que nutre, devagar, mas de uma forma que vai criando evidências de que é possível existir de forma diferente nas relações,
de que as relações podem ser um lugar de reabastecimento em vez de esgotamento. Pense num homem chamado Rafael, 41 anos, que havia passado décadas em relações, onde sempre era ele que se adaptava, que cedia o humor para manter a paz, que guardava as próprias necessidades para não ser um fardo, que minimizava as próprias conquistas para não parecer arrogante. E quando começou a trabalhar desenvolvimento emocional, começou a perceber algo que nunca havia nomeado, que a maioria das relações ao redor havia se formado com base nessa versão adaptada de si mesmo. E quando ele começou a ser menos adaptado, a expressar mais o que genuinamente queria e precisava, ou criar espaço para as próprias necessidades. Algumas relações ficaram tensas. Houve a observação de que ele havia ficado mais egoísta, mais difícil, mais centrado em si mesmo. E Rafael precisou fazer algo muito difícil: distinguir entre o egoísmo que as pessoas estavam descrevendo e o cuidado consigo mesmo que ele estava aprendendo a praticar. Porque, do ponto de vista de quem estava acostumado à versão que nunca colocava as próprias necessidades na equação, qualquer mudança nessa direção pareceria egoísmo, mas do ponto de vista do desenvolvimento emocional saudável, era outra coisa. Era a construção de uma presença mais inteira nas relações. Uma presença que tinha algo genuíno para oferecer, porque não estava constantemente se esvaziando. E com o tempo, as relações que ficaram, as que conseguiram se ajustar, a versão mais inteira de Rafael, ficaram mais profundas, porque agora havia dois lados presentes de verdade. Não um lado presente e um adaptando-se continuamente. Agora, vamos falar sobre algo prático e muito concreto. O que você pode fazer de diferente a partir de hoje? Não para cortar tudo abruptamente, não para criar drama, mas para começar a navegar as relações com mais clareza e mais cuidado consigo mesmo. A primeira coisa é desenvolver o hábito de notar como você se sente depois das interações, não durante, que é mais difícil porque você está dentro, depois. Como está o seu estado emocional depois de um encontro, uma conversa, um tempo com aquela pessoa? Mais carregado, carregada ou mais leve? Mais claro, clara ou mais confuso? Confusa sobre si mesmo? Mais presente ou mais disperso, dispersa? Isso não é diagnóstico definitivo, é dado. E com dados repetidos ao longo do tempo, padrões ficam visíveis. A segunda coisa é criar proteção gradual de onde você investe. Não é necessário anunciar distância, não é necessário criar drama. É simplesmente ajustar o quanto compartilha, o quanto se abre e o quanto investe de acordo com o que a relação tem demonstrado ser capaz de oferecer em troca. Compartilhar com seletividade não é frieza, é sabedoria relacional. A terceira coisa é desenvolver ativamente as relações que têm capacidade de crescer junto. Isso pode ser simples: estar mais presente nas interações que te nutrem, criar mais espaço para pessoas cuja presença te deixa mais você. Investir mais nas relações que têm aquela qualidade de base segura, porque à medida que essas relações crescem, elas vão naturalmente ocupando mais espaço, e as que drenam vão ocupando menos, não por corte dramático, mas por uma redistribuição gradual de onde vai a sua energia. A quarta coisa, e essa é a mais importante, é continuar trabalhando o que por dentro mantém você em relações que drenam, porque as relações ao redor são um espelho, em parte, do que está por dentro. E a transformação mais duradoura começa lá, não nas relações em si, no que você acredita que merece, no quanto você acredita que tem o direito de se proteger, na capacidade de suportar o desconforto de criar distância de algo familiar, mesmo quando o familiar drena. Antes de encerrar, quero te deixar com algo que fica. Você não precisa se tornar uma pessoa que desconfia de todos. Você não precisa analisar cada relação com frieza clínica. Você precisa de clareza, da capacidade de sentir o que as relações fazem com você e de levar esse sentimento a sério. Não minimizar quando drena, não dramatizar quando irrita. Simplesmente ver, com honestidade e com gentileza consigo mesmo. E a partir do que vê, fazer escolhas, pequenas, graduais, mas escolhas reais sobre onde vai a sua energia,
com quem se abre, o que protege, devagar, mas de uma forma que muda o que você encontra ao redor e o que você encontra dentro de si quando está sozinho, sozinha. Se esse vídeo chegou em você e se você sente que quer ir mais fundo nesse processo. O método Devagar, Tudo Muda foi criado exatamente para isso, para te ajudar a entender os padrões relacionais que se repetem, o que os sustenta internamente e como construir uma base que te permite navegar as relações de um lugar mais claro, mais inteiro, mais seu. O link está na descrição. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. E se esse vídeo tocou em algo, compartilha com alguém que você sente que também precisaria ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Aqui toda semana tem conteúdo com o mesmo nível de profundidade e o mesmo cuidado. Deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.